Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Ah, como eu gostaria de apagar certas lembranças da minha mente. Aliás, quase todas as pessoas já tiveram esse pensamento alguma vez na vida. São coisas que fizemos, coisas que dissemos ou até que deixamos de fazer e dizer que nos fazem sentir culpa. Por exemplo, aquele abraço que nunca foi dado, um eu te amo que jamais foi dito, o perdão que não foi pedido, falsidade, mentiras, traições. São os nossos pecados que não querem nos deixar em paz. Mas Deus é tão misericordioso que afasta o nosso pecado de nós. Ele, que é santo, poderia nos condenar e culpar, mas a Bíblia diz que, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Pense nisso, que alívio! Deus retira esse peso dos nossos ombros. Ele nos perdoa e nos ama. Por causa do perdão de Cristo, nós seguimos adiante aliviados. A única reação que podemos ter diante da imensa misericórdia de Deus é também esquecermos nosso pecado depois de confessá-lo ao Senhor e receber o seu perdão. E depois prosseguir gratos, nos alegrando na sua maravilhosa graça. Sabe, não é novidade ou motivo de admiração para nenhum de nós que inimigos zombem e desprezem os seus desafetos. Mas ser desprezado por um amigo, isso sim é algo doloroso. Sabe, o amigo é alguém de quem esperamos apoio em todos os momentos. Alguém que perdoe os nossos erros e seja paciente, compreensivo e fiel. Trair a amizade é uma atitude que fere e marca o coração. Cuide das suas amizades. Seja um bom amigo, seja fiel. Não fuja e nem zombe de algum amigo nas horas difíceis. Pelo contrário, dê sempre apoio e esteja presente. Sabe, as amizades são muito importantes em todos os momentos da nossa vida. Agora, se você for vítima de uma traição, se um amigo ou uma amiga lhe trair, siga o conselho que está no Salmo 55, verso 22, que diz: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Lembre-se, Deus é o nosso amigo mais fiel. E que Deus possa ser um modelo para mim e para você de como devemos ser amigos e como devemos ser fiel nas nossas amizades. Sabe, apesar da explosão populacional mundial, uma das características das sociedades contemporâneas é mesmo a solidão. A solidão em que o ser humano vive. Existem diversas e variadas razões para isso acontecer, porém, todos são unânimes em afirmar que a solidão traz muito sofrimento. E ela não atinge apenas as pessoas que vivem sozinhas, filhos de pais separados, órfãos, solteiros, viúvos, aqueles que estão doentes ou encarcerados. Qualquer pessoa pode sofrer com a solidão. Há quem se sinta sozinho, inclusive, estando cercado de muita gente. Outro exemplo são casais que muitas vezes vivem juntos, mas não cultivam intimidade. Para superar a tristeza e combater o sofrimento imposto pela solidão, Deus nos oferece o consolo de estar conosco todos os dias. E Ele é o nosso amigo mais verdadeiro. Sabe, Deus escuta tudo o que temos a dizer. E quando, através de Jesus Cristo, lhe entregamos todas as nossas dores e as expectativas do nosso coração, Ele supre as nossas necessidades. Sabe, se eu e você, se nós tivermos famílias e amigos por perto, não devemos perder a oportunidade de nos relacionarmos com eles de forma profunda e significativa. Mas saiba, em momentos quando a solidão vier, eu e você, nós devemos aproveitar a oportunidade para nos aproximarmos de Deus e desenvolvermos com Ele um relacionamento mais íntimo. Só o Senhor Deus conhece profundamente o nosso coração e somente Ele é capaz de acalmar qualquer sentimento de angústia e de solidão que possamos estar sentindo. Sabe, a mentira é um mal que pode minar relacionamentos, arruinar vidas, destruir a paz familiar e causar o caos numa sociedade. Mentir, exagerar, dizer meias-verdades, dissimular,
não corrigir enganos ou falsas impressões são hábitos intrínsecos ao ser humano, que dizem respeito à sua essência, à sua natureza pecadora. Mas sabe de uma coisa? Isso pode ser mudado. O que uma pessoa espera em ganhar não sendo autêntica e verdadeira em seus relacionamentos? A honestidade é uma qualidade imprescindível para todos aqueles que almejam ser uma pessoa completa e equilibrada. Não é possível alguém se relacionar com os outros, principalmente os membros da família, se não for honesto. Toda comunicação, para ser bem-sucedida, precisa ser fundamentada em confiança e integridade. Sabe, a verdade é parte integrante da Trindade. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a palavra diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, as pessoas cristãs precisam ir além de simplesmente não mentir. Segundo o apóstolo Paulo, em Efésios 4:15, devemos sempre falar a verdade uns com os outros, mas fazê-lo em amor. Agindo assim, especialmente em nosso ambiente familiar, nós conseguiremos demonstrar que somos realmente discípulos de Cristo e estaremos servindo de modelos para os nossos filhos. No Salmo 34, versículo 15, as Escrituras nos garantem que Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Atos 11:23, a palavra de Deus diz: Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Sabe, o desânimo é uma das estratégias utilizadas por Satanás para atrapalhar a nossa vida. Quantas vezes você já passou por momentos difíceis que parecem sem solução? Alguma vez você já pensou em desistir de tudo? Pois é, muitas vezes o que eu e você necessitamos realmente é de um sorriso, um abraço e palavras de encorajamento, de apoio. O Novo Testamento fala sobre um encorajador, Barnabé. Em Atos 4, versículos 36 e 37, nós lemos que Barnabé significa aquele que dá ânimo. Em Atos 11:24 está escrito que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e que animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração, conforme lemos. Sabe, Barnabé foi também um doador. A Bíblia nos diz que ele ofertou um terreno para ajudar os irmãos na fé. Ele esteve ao lado do apóstolo Paulo, como está registrado em Atos 9:27, Atos 13, de 1 a 3. O apoiou em horas difíceis e nunca procurou a fama. Dizem por aí que os cristãos nunca podem desanimar, mas isso não é verdade. Todos nós passamos por períodos de desânimo e precisamos de encorajadores. Por isso, pessoas como Barnabé são muito importantes. O trabalho de um encorajador é mais ou menos como o de um pai ou de uma mãe que ensina o filho a andar de bicicleta. Eles precisam segurar a bicicleta enquanto o filho tenta manter o equilíbrio. Se a criança cai, o pai ou a mãe precisa ampará-lo, consolá-lo e animá-lo a tentar novamente. Quando finalmente consegue andar sozinho, os pais comemoram com ele. O encorajador é aquele que permanece ao nosso lado quando precisamos de apoio, nos ampara nas horas de tristeza, nos mantém de pé quando necessário e comemora conosco quando estamos felizes. Encorajar é uma tarefa importante entre os cristãos. Foi o que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Jesus se tornou um ser humano como nós para nos salvar. O encorajamento é o método mais eficaz no ataque ao desânimo. Ele deve permear todos os relacionamentos no corpo de Cristo. Transmitir ânimo é transmitir a graça de Deus. João 20:19, a palavra de Deus diz: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Por que essa tragédia aconteceu? De que valeu seguir o nosso mestre? Tudo está perdido agora. Ninguém poderá nos salvar. Seremos mortos. Este era o sentimento que dominavam os discípulos de Jesus logo depois de sua morte. Os discípulos se esconderam porque estavam muito amedrontados e aguardaram o desenrolar dos acontecimentos trancados numa casa, imaginando que seriam os próximos a morrer. Eles ainda não tinham compreendido o verdadeiro significado da vida, da missão e da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E não sabiam que Ele havia ressuscitado. Mas, de repente,
Jesus apareceu no meio deles e lhes desejou a paz. Sabe, a morte e o túmulo não puderam reter o poder e a glória de Cristo, aleluia. Jesus ressuscitou e conquistou a vitória sobre os pecados e sobre a morte. Aqueles que confiam nele podem ter também esta certeza de que despertarão da morte para desfrutarem a vida eterna. Sabe, durante a nossa vida aqui nesta terra, nossos problemas não vão desaparecer ou se resolver num passe de mágicas, num instante. Mas o que eu e você podemos é confiar que Jesus estará conosco em todos os momentos, como ele mesmo afirmou em João 16:33, onde diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, Jesus já sentiu o que sentimos, ele nos entende e se compadece de nós. Com Cristo, nós podemos ter paz mesmo passando por provações e viver sob a expectativa da vida eterna. Como ele mesmo disse, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. João 14:27. E mais, eu vou preparar um lugar para vocês, disse Jesus, e depois que eu for preparar o lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Esta promessa é para minha e para a sua vida. Precisamos tomar posse e viver com a alegria daqueles que esperam a volta do Senhor. Na estrada que nos leva para junto de Cristo, caminhamos sob a bênção e a orientação da sua paz. Creia nesta palavra e tenha um tempo de alegria no meio das aflições. Salmo 77:2, a palavra de Deus diz: nas horas da aflição eu oro ao Senhor. Sabe, no Salmo 77, causa espanto o fato de que Asaf, o seu autor, parece culpar a Deus pelo seu sofrimento. Provavelmente esse é um dos primeiros sentimentos que temos diante da dor, diante da dificuldade, não é? Logo em seguida, invariavelmente, surge o questionamento: onde está Deus? Por que Ele não me livra deste problema? Sabe, confessar honestamente o que estamos sentindo é um dos primeiros passos para a cura. Asaf confessou o que estava sentindo e depois do desabafo, dos versículos 1 ao 5, e da dúvida sobre as ações de Deus que ele relata de 6 a 10, ele começou a puxar pela memória e analisar o seu passado. Então percebeu o quanto Deus já havia sido maravilhoso com ele, sendo fiel, amoroso e misericordioso. Essa lembrança fez com que Asaf se humilhasse diante do Pai e novamente depositasse a sua esperança nele. Sabe, eu quero falar com você hoje. Se você está sofrendo, lembre-se de tudo o que Deus já fez na sua vida. Derrame a sua aflição, a sua tristeza no altar do Senhor. Ele está pronto para tornar-se tudo o que você precisa nessa fase difícil de dor e provação. O seu refúgio, seu socorro, seu libertador é Ele. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está ao seu lado agora. Aquiete o seu coração, medite na palavra e procure ouvir o que Ele tem a lhe dizer. Leia o Salmo 77. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa que vem ao encontro dos nossos corações neste tempo. Pai, dificuldades, tribulações, dor, tristeza, provação. Pai, somos tentados todos os dias, somos muitas vezes convidados a abandonar o caminho da palavra, ao caminho da esperança, mas nós queremos declarar com fé neste tempo, Pai, que o nosso refúgio é o Senhor e que nas horas da nossa aflição nós oramos ao Senhor, crendo que a providência do alto virá. Ó Deus, que nós possamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Pai, que isso possa ser o suficiente para nos fortalecer diante de novas batalhas, entendendo que o Senhor é fiel para cumprir cada promessa na vida de cada irmão e cada irmã que ouve esta palavra neste tempo.
Pai, que as tuas consolações, que o teu favor, a tua graça seja sobre cada uma dessas vidas aflitas agora. Pai, aquieta esses corações, vem com tua paz e que eles possam experimentar a paz que excede todo o entendimento humano, a paz que vem do nosso Senhor Jesus, nome o qual nós oramos agradecidos. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante, vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe!